Existe um lugar em Kentucky, nos Estados Unidos, que se ergue como um monumento ao sofrimento. Uma imensa estrutura gótica, construída para ser um bastião de esperança contra a pior epidemia do século XX, mas que se transformou em uma das maiores fábricas de fantasmas da América. Estima-se que mais de 60 mil almas pereceram entre suas paredes. Mas para elas, a morte não era o fim. Era apenas o começo de uma longa e solitária jornada por um túnel de 150 metros de pura escuridão. Este não é apenas um prédio abandonado. É o sanatório de Waverly Hills, um lugar onde os ecos da morte nunca foram silenciados. Esta é a investigação sobre a tragédia que o construiu e as assombrações que se recusam a abandoná-lo. No início de 1900, o condado de Jefferson, em Kentucky, foi devastado pela peste branca, a tuberculose. A doença era uma sentença de morte lenta e sufocante. Para isolar e tratar o número crescente de doentes, um hospital de 2 andares foi construído em 1910. Mas a epidemia explodiu. A pequena estrutura se tornou obsoleta e uma nova e colossal fortaleza de tijolos e concreto foi erguida em 1926. Este era o Waverly Hills, que conhecemos hoje, uma cidade autossuficiente com sua própria estação de correios, agricultura e, o mais importante, um corpo clínico que travava uma guerra perdida. Na era pré-antibióticos, os tratamentos para a tuberculose eram experimentais e brutais. Os pacientes eram frequentemente deixados em varandas abertas, expostos a ar frio extremo, independentemente da estação. Procedimentos cirúrgicos invasivos eram comuns, como a toracoplastia, onde várias costelas eram removidas para permitir que o pulmão colapsado se expandisse. Balões eram inseridos e inflados dentro dos pulmões. A maioria desses tratamentos era ineficaz e resultava em uma dor excruciante. A morte era uma presença constante. Em Waverly Hills, a taxa de mortalidade era, em média, de uma pessoa por hora. O sanatório foi projetado para abrigar 400 pacientes, mas em seu auge abrigava mais de 800. O sofrimento era industrial, a morte era uma rotina. E para manter o moral dos pacientes que ainda lutavam, uma solução engenhosa e macabra foi criada. O epicentro da assombração em Waverly Hills é intrinsecamente ligado à sua arquitetura da morte. O local mais infame é o túnel da morte. Este corredor inclinado de 150 metros de comprimento foi construído originalmente para que os funcionários pudessem subir a colina íngreme. Mas com a explosão no número de mortos, ele ganhou uma nova e sombria função: transportar os corpos dos falecidos de forma discreta, longe dos olhos dos outros pacientes. Em vez de saírem pela porta da frente, os mortos desciam pelo túnel escuro em macas motorizadas, uma esteira transportadora para o além. Hoje, este túnel é considerado um vórtice de atividade paranormal. Investigadores e visitantes relatam ouvir vozes desencarnadas, lamentos e a sensação de serem tocados ou empurrados na escuridão. Outro ponto focal de energia é o 5º andar. Originalmente usado para pacientes com distúrbios mentais, também servia como ala de isolamento. É aqui que as aparições de gente sombra, shadow people, são mais frequentes. Figuras escuras e disformes que se movem rapidamente pelos corredores e desaparecem quando notadas. Mas a lenda mais trágica do 5º andar é a do quarto 502. Dizem que, em 1928, uma enfermeira-chefe se enforcou no quarto após descobrir que estava grávida e solteira. Anos depois, em 1932, outra enfermeira teria se jogado da janela do mesmo quarto. Hoje, visitantes relatam ver uma figura de mulher na janela, ouvir uma voz feminina sussurrando "saia" e sentir uma opressão inexplicável ao entrar no quarto 502. É como se a energia do desespero daquelas 2 almas tivesse manchado permanentemente o local.
Com a descoberta da streptomicina, um antibiótico eficaz contra a tuberculose, a necessidade de sanatórios diminuiu drasticamente. Em 1961, Waverly Hills fechou suas portas, mas foi reaberto um ano depois como um hospital geriátrico. No entanto, o local, já carregado com a energia de décadas de sofrimento, supostamente se tornou palco de novos horrores. Relatos de abuso de idosos e tratamentos desumanos, até seu fechamento definitivo em 1981. O prédio foi abandonado, deixado para apodrecer. Foi então que as lendas explodiram. O local se tornou um ímã para caçadores de fantasmas e curiosos. As evidências coletadas ao longo de décadas são vastas e perturbadoras. A mais famosa é a do fantasma de Timmy, um menino que, segundo a lenda, morreu no sanatório e agora assombra o terceiro andar. Visitantes frequentemente deixam bolas no corredor e relatam vê-las rolando sozinhas, como se a criança espectral estivesse brincando. Gravações de EVP, fenômeno da voz eletrônica, capturaram o que parece ser a voz de um menino sussurrando "brinque comigo". Além de Timmy, as evidências são esmagadoras. Fotos e vídeos de aparições de corpo inteiro, portas que batem sozinhas em corredores sem vento, gritos capturados em gravadores digitais e a sensação unânime de ser observado, especialmente no refeitório e na cozinha. Waverly Hills não é um lugar com uma única assombração. É uma colônia de espíritos, um prédio superpovoado com os ecos de milhares de tragédias. O clímax da experiência em Waverly Hills é a compreensão de que cada canto daquele lugar tem uma história de dor. Não é apenas um prédio, é um mausoléu. A energia residual de tanto sofrimento, medo e morte parece ter criado uma consciência coletiva, uma entidade feita de memória. A ciência pode tentar explicar os fenômenos. Os sons podem ser o vento em um prédio em ruínas, as sombras podem ser jogos de luz, as vozes podem ser pareidolia auditiva. Mas nenhuma explicação científica consegue dar conta da consistência e da variedade dos relatos de milhares de testemunhas ao longo de décadas. A história do quarto 502, as vozes no túnel da morte, o menino Timmy brincando com sua bola, são mais do que lendas. São os ecos persistentes de vidas interrompidas de forma trágica. Waverly Hills nos força a questionar: a energia de um sofrimento tão intenso pode manchar um lugar permanentemente? Podem os espíritos daqueles que morreram em desespero realmente ficar presos, repetindo seus últimos momentos para sempre? Waverly Hills não é apenas um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. É um dos mais tristes. Um lembrete sombrio de uma era de dor e de como os lugares podem se tornar guardiões de nossas histórias mais sombrias. O que você acredita que acontece dentro daquelas paredes? São ecos de memória, espíritos presos ou algo totalmente diferente? Deixe sua teoria nos comentários, junte-se à nossa comunidade e inscreva-se para mais investigações nos locais mais assombrados do planeta.